Boa noite para todos. É muito bom a gente estar aqui mais uma noite para poder falar um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito gostoso, que é o tempo. O tempo está correndo, o que faço? Eu queria saber de vocês, comenta aí para mim, né? Vocês também sentem que o dia assim nem começa, daqui a pouco você suspira, o dia já passou. E a gente fica se perguntando, gente, será que o tempo corre assim para todo mundo, né? Eu às vezes fico vendo pessoas, presidentes de empresa, né? Ou cantores, né? Que fazem muitos shows e tal. Eu falo, gente, como é que o dia rende tanto para essa pessoa? Como é que ela consegue fazer tanta coisa, né? E então a gente fica se perguntando, né? Será que essas pessoas têm alguma regra mágica, né? Tem alguma poção mágica que faz o tempo durar mais ou o tempo esticar, né? Tem hora que a gente tem vontade de pegar e esticar o tempo, né? Então eu queria saber de vocês, como é que é o dia de vocês, como é que vocês têm passado o dia e se dá tempo de fazer tudo que você tem para fazer. Ou se chega no final do dia e você fica com a sensação de que 500 coisas ficaram para trás e você não conseguiu fazer tudo que queria. É assim com vocês? A gente fica com vontade de fazer tanta coisa, né? E o tempo passa voando. Então me fala um pouquinho aí como é que é para vocês. O seu dia dá tempo de você fazer tudo que você quer fazer. Ou se não dá, ou se fica muito apertada. O que nos ajuda muito é escrever tudo na agenda. Muito bom. Essa é uma das dicas que eu vou dar. E tentar planejar a semana toda na agenda. Por favor, tá? Você tá falando da minha live, pode parar. É exatamente isso que nós vamos falar. Não sou muito agitada. Realmente. E a gente que é mais agitada, às vezes a gente faz 3, 4 coisas juntas, né? E as mulheres, elas ainda têm uma, não sei se é vantagem ou desvantagem, que a gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E aí os homens falam assim, peraí, uma coisa de cada vez, né? Você me falou 3 coisas ao mesmo tempo, de que você tá falando agora? Então tem hora que a gente fica perdido mesmo, né? Porque é muita coisa na cabeça da gente. Quando a gente é assim a 1000 por hora, parece que é mais difícil ainda, né? Mas então eu vou falar para vocês hoje aqui nessa live algumas coisas que eu tenho feito, principalmente depois da pandemia, porque muita gente falava assim, né? Agora com esse negócio da pandemia e tal, eu vou ficar em casa, eu vou assistir todas as séries que eu tenho vontade, todos os filmes que eu tenho vontade, vou ler todos os livros que eu tenho vontade, vou fazer todos os pratos que eu queria fazer e não deu tempo. Eu comecei falando isso. E olha, até agora eu não dei conta de fazer nada disso. Parece que a gente em casa quebra, né, um pouco a rotina da gente e a gente acaba ficando até mais perdido. Então algumas coisas eu comecei a praticar agora durante a pandemia que eu acho que tem dado um resultado muito bom para mim. Então eu quero dividir com vocês. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre... A gente fez uma live sobre planejamento de objetivos. Quem não assistiu ainda e quiser, entra lá que está gravado, está no IGTV e assiste. Mas uma das coisas que a gente falou é sobre o planejamento. Se você tem já tem formulado os seus objetivos, né? E a gente falou de alguns passos. Então, o primeiro ponto é você ter objetivos, né? Se você acorda de manhã e não sabe o que você vai fazer, né? Para onde que você vai, não dá nem para você, né, parar e planejar seu dia, porque você já não sabe seu objetivo, né? Então, a primeira coisa é você fazer uma boa formulação dos seus objetivos. Então, passando rapidamente aí para a gente lembrar, né, os passos do objetivo. Primeiro é você saber o que você quer, né? Então, você colocar lá o seu objetivo na afirmativa, o que é que você quer. Depois é você especificar esse objetivo. Como é que você vai fazer para alcançar o seu objetivo, né? Se você quer alguma coisa, mas você não sabe como fazer, você também vai ficar perdido. Então, você tem que colocar lá como que você vai fazer para alcançar o objetivo. Então, é você especificar esse objetivo, ok? E depois, quando você alcançar esse objetivo, como é que você vai se sentir? O que é que você vai ouvir e o que é que você vai ver?
Porque quando você coloca isso em termos de percepção, né? Ah, eu quero comprar uma casa. Como é que eu vou me sentir quando eu tiver comprado a casa? Como é que essa casa é? O que que eu vou ver, né? O que é que eu vou ouvir? As pessoas falando, o meu eu interno falando para mim. Isso é importante para que quando você alcançar o objetivo, você não fique com aquela situação, uma sensação ruim, né? Não é congruente, você alcançou o objetivo, mas não está feliz. Então, o que não aconteceu? Muitas vezes você não alinhou a sua percepção, né? Então, o que é que você vai ver, ouvir e sentir? Depois, esse objetivo seu está sob o seu controle? Porque às vezes a gente pega algum objetivo que não está sob o controle da gente, então não adianta, né? Por exemplo, eu quero viajar o mês que vem, eu quero ir para o Egito, né? Mas tem uma pandemia aí, isso está sob meu controle? Acabar com a pandemia e eu poder viajar? Não. Então tem que ser objetivos que estejam sob seu controle. Objetivos que você vai determinar o que vai ser feito, você que vai fazer as etapas, ok? Depois a ecologia, é ver se esses objetivos estão de acordo, né, com você mesmo internamente e com as pessoas com as quais você convive. E o último é você compartilhar. Não sei se vocês lembram, na live a gente falou. Você tem que compartilhar dos objetivos dos outros para que eles compartilhem os seus, né? Então, só relembrando aí como é que você faz uma boa formulação de objetivos, tá? Essa live, ela tá disponível também no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal que chama Inês Esselim. Eu não achei um outro nome, eu falei, enquanto eu penso, vou para o meu mesmo. Então, o canal chama Inês Esselim e as lives estão tanto no Instagram como no canal do YouTube, tá? Então, se você perdeu, vai lá assistir. Então, o primeiro passo é esse, né? É você ter planejado, já ter um planejamento dos seus objetivos, ok? Então tá, aí você tem o planejamento dos seus objetivos. Mas como é que você vai planejar as diversas atividades e coisas que você tem para fazer? Foi até interessante, vou contar uma coisa para vocês, foi interessante essa live, porque quando eu comecei a pensar em fazer a live, eu falei assim, gente, eu tenho que encontrar alguém para fazer a pessoa testar todos os passos, tudo aquilo que eu vou colocar na live, né? Alguém que pratique para ver se vai dar certo. E aí, coronavírus, o marido dentro de casa, peguei o marido. Falei, já que eu vou passar esses passos, faz aí, como é que você tem feito seu planejamento? E aí a gente conversou e falei com ele, então coloque em prática aí, vamos ver se dá certo. E o planejamento, eu sempre digo assim, se você é uma pessoa hiper, super, mega plus organizada, você vai planejar a sua vida para daqui 10 anos, sua vida para 5, sua vida para 1 ano, sua vida para o mês, sua vida para a semana, sua vida para o dia seguinte, né? Mas se você não consegue pensar assim, mega, plus, ultra para daqui 10 anos, que tal você começar fazendo o planejamento para um dia ou para uma semana? Então ele começou assim, fazendo o planejamento para o dia seguinte. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que sentar à noite, de preferência antes de dormir e antes de deitar, porque se estiver na cama você pode ficar com sono, você vai dormir antes de ter planejado. E é muito bom, outra coisa também que é interessante você fazer esse planejamento para o dia seguinte, aquelas pessoas que não conseguem dormir. Tem muita gente que vai deitar e fica com aquele monte de coisa na cabeça. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que ligar para fulano, amanhã eu tenho que passar um WhatsApp, amanhã eu tenho que ir no supermercado, amanhã eu tenho que pagar não sei o quê. E aquele tanto de coisa na sua cabeça e você muitas vezes não consegue dormir, né? Então esse planejamento do dia seguinte te ajuda muito também para você conseguir deitar e dormir, para você dar um tempo na sua insônia, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, ou se você quiser o Keep, vai anotar lá no celular, ou vai pegar sua agenda do Outlook, sua agenda em papel, um pedaço de papel, do jeito que você quiser. Você anota do jeito que você achar que vai ficar melhor e mais fácil para você, tá? Então você vai pegar e vai ver, né? Vai colocar lá os horários. Então, por exemplo, vou acordar 8 horas da manhã, tá certo? De 8 a 8h30 eu vou tomar café. De 8h30 às 9h30 eu vou fazer um exercício físico. De 9h30 a meio-dia eu vou fazer os assuntos das minhas lives. De meio-dia às 2h eu vou almoçar. Das 2h às 4h
eu vou estudar um livro que eu vou trabalhar. De 4 a 4h30 eu vou parar e tomar um café. De 4h30 a 6 vou trabalhar nisso. De 6 para frente eu vou descansar, né? Então, um exemplo. Você pode pôr por minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né? Então, você vai colocando aí de acordo com o que você quer fazer, tá? Então, quando você consegue parar e colocar tudo no papel, o que é que você vai fazer e quanto tempo você vai gastar, você consegue ir controlando as 24 horas do seu dia, né? Ah, quando a gente coloca no papel, então a gente vai fazer exatamente daquele jeito? É claro que não, né? Tem as interrupções, às vezes você não consegue terminar uma tarefa, né? Muitas vezes você perde um pouco o foco, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, é claro que depende de um tanto de coisa. Mas eu te garanto que você fazendo isso, você anotando, a probabilidade de você chegar no final do dia e ter ticado um tanto de atividades que você colocou lá para fazer é muito maior do que você sair apagando incêndio, né? É você acordar e falar, tem 20 coisas para fazer, o que eu faço primeiro? E geralmente você não começa pela prioridade. Você começa a fazer ou por uma coisa que te agrada mais. Geralmente as tarefas que a gente menos gosta, a gente deixa lá para o final do dia. E aí passa para o dia seguinte, aí passa para a semana seguinte, para o mês seguinte e a gente vai ficando enrolada. Vai procrastinando as coisas mais difíceis, né? Então o ideal é que você coloque as coisas mais chatas e mais difíceis para o começo do dia. Que é quando você tem mais energia, que é quando você está mais ativa, né, para fazer as coisas, e você acaba logo aquela chata, depois você tem até mais prazer de fazer as outras, né? Senão, o que acontece? Você está fazendo aquela que te dá prazer, que é gostoso, mas aquela chata tá lá falando na sua cabeça, daqui a pouco você vai ter que fazer tal coisa, daqui a pouco você vai ter que fazer tal coisa, e aí acaba que você não faz, né? Então, esse planejamento é muito bacana. Se você conseguir fazer da semana inteira, é ótimo porque alguma coisa que está te preocupando na segunda, mas que é para você fazer na sexta, se você programou, você vai falar, não, peraí, vou deixar para pensar nisso lá na sexta-feira, ok? Bom, e aí meu marido colocou em prática, né? E aí falei com ele, vai fazendo no final do dia, ou à medida que você for fazendo, você vai ticando e me fala o que deu. E quando foi à noite eu perguntei para ele, e aí, como é que foi o dia? Aí ele falou, vou até ticar as coisas que eu já fiz. E foi lá e ticou e tinha ficado 2 coisas só. E ele falou, nossa, foi legal mesmo, me ajudou e tudo mais. Aí no dia seguinte falei com ele, e aí, fez a sua agenda? Ele, bom você ter me lembrado. Então, uma das coisas que acontece é que você muitas vezes não tem o hábito de fazer isso. Então, um dia você faz, no outro você esquece, mas você tem que ser persistente. Você tem que fazer e ir todo dia se cobrando, né? Para que realmente você faça essa agenda e depois que você vai lá vendo se você está cumprindo essa agenda que você fez, ok? Então, primeiro ponto é ter o objetivo, o segundo ponto é você ter o planejamento, tá? Aí outra coisa que eu vou te perguntar é, como é que é a sua organização? Como é que você é no dia a dia, né? Quando você anota as coisas, ou se você anota, você vai lá e cumpre ou não? Você coloca as coisas para fazer e depois esquece, depois você se perde, ou você coloca alguma coisa para fazer e depois quando você vai procurar aquilo que você vai ter que utilizar, você já não sabe onde que tá, né? Então, como é que é a sua organização? E quando eu falo de organização, eu digo não só no trabalho, eu digo também na sua casa, com as suas coisas, né? Como é que você é para se organizar? Eu fui pesquisar algumas coisas sobre organização e eu encontrei um método que chama KonMari, que foi uma japonesa que fez, ela chama Marie Kondo. E eu achei muito interessante como é que ela é uma house organize, não sei, essas pessoas que organizam as coisas na sua casa. Se alguém souber o nome certinho aí, manda para mim, tá? Essa pessoa vai na sua casa e ela vai te ajudar a organizar tudo que está na sua casa. Então vamos supor que você é uma pessoa muito bagunceira, que você não acha nada, que você não encontra nada, que você está perdido e você vai contratar essa pessoa para ir lá na sua casa para organizar, tá?
Então, no caso dela, esse método KonMari, o que ela fala? Ela fala que você tem que começar a organizar as coisas, você tem que escolher. Então, por exemplo, primeiro eu vou organizar minhas roupas. Então, você vai pegar tudo que você tem de roupa, se for muito, não deve fazer num dia, você vai fazer em 2, em 3, em 4. Mas você que tem que fazer, a pessoa vai lá só para te ajudar. Porque, na verdade, você vai colocar lá tudo, por exemplo, em cima da cama. E você vai começar a ver o que é que você vai... vai escolher as coisas pensando assim. Você só vai ficar com aquilo que te faz feliz. Então, por exemplo, você tem uma blusa que você ganhou da sogra, por exemplo. E você nunca usou a blusa não te serve. A sogra achou que você era magrinha, mas você é gordinha, então a blusa não serve em você. E você tem dó de dar para os outros, porque você nunca vai caber na blusa, mas você também não quer dar, né? Então, se aquilo não te faz feliz, ou se você não vai usar nunca, você tem que desapegar, até porque às vezes a pessoa nem sabe se você usou ou deixou de usar. E isso acontece também às vezes com coisas que você gosta demais, mas já tá tão velho, já tá tão fora de moda, que você guarda, mas não usa, entendeu? Mas também não dá para ninguém, né? Então, o método dela é interessante, que ela diz assim, que é para você analisar aquilo que você gosta, você vai manter. Aquilo que você não gosta, você vai conversar com essa peça, vai agradecer para ela pelo tempo de uso, o tempo que ela esteve presente na sua vida, vai desapegar dela e vai doar, vai jogar fora, vai fazer o que tiver que fazer, ok? Então, ela diz que não tem como ela ir na sua casa e organizar as coisas para você, porque você que tem que definir o que é que você vai fazer com as suas coisas, né? Mas eu achei muito interessante isso. Eu falei, gente, eu até fiz, a gente fez uma reforma agora em casa, até que eu desfiz de muita coisa. Mas ainda tem muita coisa, né, que você tem que passar para frente. Bom, você usando, né, esse método dela, qual é o resultado que você vai ter e o que tem a ver isso com o tempo? Quando você se organiza, a bagunça é menor, você acha as coisas com uma facilidade muito maior e isso vai gerar o quê? Ganho de tempo para você. Então, essa organização para você, na casa, no local onde você trabalha, no seu carro, no seu escritório, se você se organiza, fica muito mais fácil, né? Você achar as coisas na hora que você vai fazer um trabalho, o seu computador, né? Então, como é que é seu computador? O meu, por exemplo, deve ter acho que uns 4 anos que eu falo que eu vou organizar, que eu vou tirar um tanto de coisa, que eu vou deletar um tanto de pasta. Mas aí a gente começa a olhar e fala assim, ai, essa foto, não posso deletar. Não, esse arquivo, não, acho melhor não deletar, porque pode ser que eu precise. Mas esse arquivo é de 2002, já tem 18 anos, será que eu vou usar esse arquivo para alguma coisa? Mas a gente vai ficando com dó e vai juntando aquele monte de coisa, né? E acaba que não deleta nada. Então, é importante isso, né? Para que você se organize, para que você ache mais fácil, né, o que você precisa até dentro do próprio computador. Então, isso vai te ajudar a ter uma facilidade maior para achar as coisas e ganhar tempo, ok? Tem alguma coisa aí? Alguma pergunta? Alguma coisa para me responder? Ok? Então, essa parte da organização é importante, tá? Que você se organize. Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu pedi pro meu marido para ele experimentar e fazer e tal, uma das coisas que a gente sempre fala em matéria de organização de tempo é que você tenha foco, né? E uma das coisas que faz a gente perder o foco demais são as atividades extra daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, se você colocou lá, né? Fez uma listagem do que você tem que fazer. Só que você para ver o WhatsApp. E aí, não sei se acontece com você, a mesma coisa que acontece comigo. Mas eu entro no WhatsApp para ver as mensagens, para ver se tem alguma coisa importante. Na hora que eu olho as mensagens, não tem nada de importante, mas eu clico lá num grupo, né? E aí abre um filme, um vídeo. E aí a capa do filme, o início do filme, eu achei interessante. Eu vou lá, clico no vídeo e assisto o vídeo. Nesse vídeo tem um link para eu acessar o canal dessa pessoa, por exemplo.
Aí eu vou lá pro canal dessa pessoa. E aí começo a ver as coisas interessantes que tem dentro do canal. Nisso, quanto tempo que eu já perdi e já saí do meu foco, né? Então uma coisa vai levando a outra, vai levando para outra, vai levando para outra e você se perde. Até você voltar de novo, leva um tempo muito grande, né? Tem uma pesquisa, não lembro onde que eu estava lendo, falando sobre isso, que cada vez que, por exemplo, um telefone toca, ou que você para olhar um WhatsApp, para você voltar e conseguir concentrar de novo naquilo que você estava fazendo, demora aí de 7 a 10 segundos, né? Eu acho que demora até muito mais, porque dependendo do que você viu no WhatsApp, você vai ficar com aquilo na sua cabeça, para você voltar e ter foco naquilo que você tem que fazer, vai demorar até muito mais, né? Então o foco é uma coisa super importante. Então você tem que ter, e eu vou ensinar uma técnica para vocês no finalzinho aqui, que vai te ajudar muito, pelo menos me ajuda demais. Quando eu tenho uma coisa para fazer e tem tempo e eu tenho que focar naquilo, ela me ajuda demais. Então, ó, coisas que roubam, né, que a gente diz que são as distrações aí e que roubam o tempo da gente e tiram o foco da gente. O WhatsApp, o Facebook, Instagram, filho, cachorro, namorado, marido, tudo isso tira o foco da gente, né? Então, se você está fazendo alguma coisa e é importante, se depende só de você, você não pode ir lá e olhar no WhatsApp, olhar Facebook e tal. Você que tem que ter esse controle, ok? Se as outras pessoas que não podem te interromper, você tem que falar com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma live e eu digo, gente, olha, vou começar a live, na próxima hora eu não estou disponível. A não ser que esteja pegando fogo, aconteceu alguma coisa, né? É uma emergência, não me interrompam, por favor, porque eu vou estar fazendo a live, né? Porque senão toda hora eu tenho que ficar, oi, o quê? Enfim, outro dia eu vi uma live muito interessante, eu vi um casal e eles começaram a discutir, os dois fazendo a live, só que eles começaram a discutir, porque a mulher virou e falou para ele, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. E aí ele deu o palpite, então vem você aqui para falar. E aí ele veio mesmo na frente do vídeo e começou a falar. E aí quando ele começou a explicar, ela, não, mas você demora demais, você é muito devagar para explicar, as pessoas não vão ter paciência, sai daqui, deixa que eu explico. Então assim, ficou um negócio realmente surreal, né? Então o que você estiver fazendo, avise para as pessoas, né? Ó, vou estar fazendo, né, isso no próxima meia hora ou na próxima hora, por favor, não me interrompam, né? Deixa eu fazer aqui o trabalho que eu tenho para fazer e depois a gente volta e conversa, né? Aí você me fala o que você precisar e é você toda sua. Então você todo ouvidos, ok? Então tudo isso a gente tem que se programar, né? É claro que hoje, com essa pandemia, a gente dentro de casa, às vezes filho, não tem como, o filho vem, né, corta a sua atenção e tal, mas até isso você tem que tentar se programar. Qual é o horário que eu vou deixar eles, então, na televisão, ou no Instagram, ou no videogame, né? Esse tempo, enquanto ele está focado nisso, eu tenho que estar focado em outra coisa. Então, são esses arranjos que a gente tem que procurar fazer. E é muito legal que quando você tem esse foco, uma das coisas que meu marido fez e que eu achei legal, é que depois, quando ele foi ticando, ele falou assim, poxa, a satisfação que dá na gente, né, de saber que você terminou aquela tarefa, que você fez, que você cumpriu aquilo que você tinha como propósito, isso é muito bom, né? Então, realmente ajuda muito. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Como eu faço para manter a disciplina para fazer os planos todos os dias? Ó, uma das coisas que eu achei muito interessante, esse método KonMari, é o que ela fala, né? Eu posso te ensinar o método, eu posso até ir na sua casa, mas quem vai ter que ver o que vai desapegar ou não é você. Então eu posso te ensinar, eu posso te falar, né, que você pode seguir esses passos, que isso dá certo. Mas só você que pode fazer, né? Não adianta. Mesmo que eu fique com você, por exemplo, tem pessoas que fazem consultoria comigo para diversas coisas. Então aí nós vamos fazer a consultoria e a pessoa tem lá o objetivo e não consegue alcançar. Então eu vou dando os caminhos para ela. Como é que ela faz? Eu vou perguntando, ela vai listando e tal. Mas no dia a dia, ela tem que ir lá e tem que cumprir as tarefas, os objetivos dela, né? As atividades para ela alcançar aquele objetivo.
Até porque se eu começar a ligar para ela todo dia para saber se ela cumpriu aquela tarefa, atividade que ela tinha colocado ali, daqui a pouco ela não tem autonomia, ela mesma já não sabe mais o que ela quer, né? Então, para você cumprir todos os dias, você tem que estar motivado para isso, né? Você tem que ter esse objetivo. E a gente no finalzinho vai até falar um pouquinho sobre propósito, né? Você tem que saber o que é que você quer. Então, são escolhas, né? E não é fácil. A disciplina realmente é complicado, tá? E a disciplina é o outro ponto. Então, nós falamos que você tem que ter os seus objetivos, você tem que ter um planejamento, você tem que se organizar, você tem que ter foco e, por último, você tem que ter disciplina, né? Então, a disciplina, só você que vai conseguir criar. Por quê? Tem pessoas que falam assim pra mim, então eu tenho que começar a acordar mais cedo, né? Eu falo, não sei. Você prefere acordar mais cedo ou dormir mais tarde? Né? Então, você vai se organizar. Se você chegar à conclusão de que eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho que fazer no tempo que eu estou acordada. Ou eu vou dormir mais tarde ou eu vou acordar mais cedo. Eu vou te falar, você que vai ter que determinar, né? Se eu estiver fazendo, por exemplo, os meus objetivos, né? A minha agenda, não fala para mim acordar às 5 horas da manhã, porque eu não vou acordar. Eu tenho certeza disso. Eu detesto acordar com o dia escuro. Tem gente que acha uma delícia acordar quando o dia está clareando e sair para dar uma caminhada, ou fazer atividade física, ou meditar, ou fazer yoga, ou fazer natação, ou seja o que for. Não é minha praia, né? Não peça para mim acordar às 5 horas da manhã que eu não vou acordar. Então você tem que pensar o que é que você consegue fazer, o que é que você dá conta de fazer, né? Qual que é a sua maneira, a sua maneira de se disciplinar. Então comece dizendo aquilo que você não abre mão. Então, por exemplo, eu não abro mão de acordar, eu posso acordar às 7. Mais cedo do que isso, eu não, é lógico, depende, né? Vou viajar e tarará, uma vez ou outra, mas é exceção. Mas no dia a dia, antes das 7 eu não quero acordar. Então eu vou me planejar a partir das 7, ok? Não, eu preciso ganhar mais 1 hora. Se eu preciso ganhar mais 1 hora, vai ter que ser à noite. Que não vai ser para eu acordar mais cedo, ok? Então a pessoa tem que ver do que ela não dá conta de abrir mão. Então eu acho que se você começar colocando aquilo que você não dá conta de abrir mão, você começa a ver o que é que você vai dar conta de abrir mão. Então, por exemplo, eu não consigo abrir mão de acordar às 5 horas da manhã. Então eu já sei que vai ser à noite. Não, eu não consigo dormir depois das 10. Eu tenho que dormir até 10 horas, porque depois de 10 horas eu não sirvo para mais nada, entendeu? Então você já sabe que você vai ter que ganhar o seu tempo mais cedo. Eu gosto de dar uma cochilada depois do almoço, porque quando eu deito e cochilo meia hora, eu acordo outra pessoa, eu acordo revigorada, né? Ótimo, eu conheço pessoas que fazem isso e que realmente o dia rende muito mais. Eu, se dormir 10 minutos à tarde, o resto da tarde para mim eu fiquei nem um zumbi, né? Então, tudo isso depende da pessoa, né? Você tem que determinar, você tem que buscar essa disciplina para você, né? Então, não dá pra gente fazer a disciplina para o outro, né? Então, vai de cada pessoa, tá certo? Que mais? Alguém perguntou aí? Não. Então, eu acho que essa disciplina aí tem que ser realmente de acordo com aquilo que você dá conta de fazer, tá certo? Bom, se você é uma pessoa muito centralizadora, você tem que começar a pensar como é que você vai fazer para abrir mão de algumas coisas. Porque uma das coisas que roubam o tempo da gente é você achar que só você dá conta de fazer as coisas. Nós já fizemos uma live também falando sobre isso, que chama Vida 2, que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como que a gente às vezes não dá oportunidade para o outro fazer. A gente não dá autonomia para que o outro faça, porque a gente acha que tudo tem que ser do jeito da gente, né? E se você ficar pensando isso mesmo, não, tem que ser do meu jeito, eu gosto mais do jeito que eu faço e tal, você não vai abrir mão de nada. E se você não vai abrir mão de nada, por mais que você queira, seu tempo não vai esticar.
Então você vai acabar não dando conta de fazer tudo o que você tem para fazer, tá certo? Então você tem que confiar na competência dos outros, né? Então confiar na competência, quem vai fazer a comida hoje é meu marido. Confia na competência dele, deixa ele fazer. Quem vai arrumar a cama hoje, os quartos são meus filhos. Do jeito que ele fizer vai ficar. Quem vai lavar o banheiro hoje é a minha filha. Do jeito que ela fizer, tá bom. O relatório desse mês não sou eu que vou fazer, é minha secretária. Ela vai fazer, você pode ver como é que tá o relatório e mandar. Mas se você não começar a delegar as coisas, você realmente não consegue, né, ter tempo. Você acaba ficando super atarefada. Então, um dos pontos é quando a pessoa fala, não, eu gosto do meu jeito. Né? Ou fala, não, eu deixo o outro fazer, mas depois eu tenho que ir lá para olhar como é que tá e eu tenho que dar meu toque. E esse seu toque, muitas vezes, é desfazer tudo que o outro fez. Aí acaba que ele também perde a vontade de fazer, né? Ele fala, então a partir de agora também não faço mais. Então, isso de você descentralizar e dividir as tarefas com os outros e passar para os outros as tarefas, isso é muito importante, né? No trabalho, é claro que você vai delegar e acompanhar. Você tem que treinar, a gente já falou isso também aqui numa live. Para você delegar, você tem que primeiro treinar, você tem que ver se a pessoa dá conta de fazer aquela tarefa, né? Então tem todo um planejamento para você poder delegar essas tarefas. Mas é importante, se você não delegar, você vai ficar atarefado demais. Tem uma perguntinha aqui. Ser menos competente é difícil. É super difícil. Principalmente se a pessoa acha que ela é mais competente e que ela é que faz melhor do que qualquer outra pessoa. Então ela não consegue, realmente ela tem uma dificuldade muito grande para poder delegar qualquer coisa, né? Porque se ela acha que só ela que pode fazer e que o jeito dela é que é o ideal, ela nunca vai aceitar outra maneira, ela não vai querer nem avaliar uma outra pessoa fazendo para ver se vai ficar melhor ou pior do que o dela, né? Então eu acho que a gente tem que pensar, se você está muito atarefada, se você está com seu tempo muito curto, você tem que parar para pensar um pouquinho nisso, como é que eu tenho agido com as coisas, dentro de casa e no trabalho, né? Isso é para a vida toda. Então, o que é que eu consigo abrir mão? O que é que eu consigo delegar? O que é que eu consigo dividir, né? Muitas vezes a gente não aceita ajuda também, porque a gente fica achando assim, não, se eu pedir ajuda para alguém ou se eu deixar alguém fazer, vai parecer que eu sou incompetente, né? Vai parecer que eu não dou conta. E eu não posso mostrar para os outros que eu não dou conta, que eu não sou capaz. E isso é uma armadilha danada pra gente. Porque a gente fica o tempo todo querendo agradar todo mundo e você fica esgotada e não dá conta, né? Porque é impossível a gente atender às expectativas de todo mundo. E as nossas, principalmente, né? Porque a expectativa que a gente tem da gente é maior do que todo mundo tem. Então, você tem que começar a pensar um pouquinho nisso aí. O que é que eu posso delegar? O que é que eu posso passar para frente? Ok? Então, aceitar a ajuda dos outros não quer dizer fraqueza, não. Pelo contrário, quer dizer que você está sendo uma pessoa inteligente. Ok? Muito bem. Então, agora eu queria ensinar para vocês uma técnica que chama técnica de Pomodoro. Eu já uso, na verdade eu não descobri essa técnica, meu irmão é que me ensinou essa técnica e depois eu fui pesquisar mais sobre ela, como é que ela era, porque eu achei muito bacana e tem dado um resultado muito bom para mim, principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa com tempo, né? Então, tem algumas atividades que a gente tem, que você tem data para entregar, né? Tem dias para entregar, ou você tem que fazer um cronograma e tem que seguir ele direitinho. Então essa técnica me ajudou muito. Então essa técnica, nos meados lá dos anos 1980, por aí, tinha um cara que se chamava Francesco Cirillo, um italiano. E ele queria focar nos estudos, porque ele era uma pessoa muito dispersa, ele não conseguia focar nos estudos. E aí ele começou a pensar, como é que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer para aumentar, né, a minha produtividade na hora de estudar e tal. E ele pensou e teve uma ideia. E aí o que ele fez? Ele pegou um cronômetro, e esse cronômetro, sabe esses cronômetros de cozinha? Que tem uma balança, tem um reloginho, tem
uns vêm parecendo um abacaxi, o outro vem parecendo uma pera, o dele era um tomate. E tomate em italiano é pomodoro. E aí ele colocou o nome na técnica de pomodoro. Então, o que ele fazia? É como se ele pegasse esse tomate e partisse em 4. Imagine isso aí. Então, o que ele fazia? Ele dividia a hora dele em 4 pedaços. Então, ele definia qual era a atividade, qual era a tarefa que ele tinha que fazer. E essa tarefa ele tinha 25 minutos para fazer. Então, ele ficava focado 25 minutos nessa tarefa. Nesses 25 minutos ele não fazia outra coisa, não atendia telefone, não levantava. Na época não tinha Instagram, Facebook ainda, né? Mas ele não deixava ser interrompido por nada. Esses 25 minutos ele ficava focado naquela tarefa. Então, naqueles 20 minutos ele trabalhava intensamente naquela tarefa e punha o cronômetro lá, o tomatinho, para despertar. Despertou os 25 minutos, ele punha 5 minutos de intervalo. Esses 5 minutos de intervalo, ele levantava ou esticava a perna, ia até a janela, tomava uma água, fazia qualquer coisa nos 5 minutos. Deu os 5 minutos, despertava de novo o relógio, ele voltava, focava mais 25 minutos. E assim ele fazia durante 1 hora. 25 minutos de foco na atividade, 5 minutos de descanso. E repetia isso durante 1 hora. Então, 4 etapas de 25 minutos, 4 etapas de 5 minutos para descansar. Acabou essa 1 hora, 30 minutos de descanso. Então aí você vai fazer uma refeição, você vai assistir alguma coisa na televisão, você vai assistir um filme, vai ler um livro, vai fazer outra atividade, vai fazer qualquer coisa. Mais meia hora para descansar. E se precisar, você vai voltar de novo e fazer outro pomodoro. Outra etapa dessa de 1 hora. Com isso, o que ele percebeu? Primeiro que você consegue ficar 25 minutos, você consegue ficar concentrado numa tarefa. Mais do que 25 minutos, o seu cérebro já começa a dispersar. Então, se você fica 25 minutos fazendo atividade e descansa 5 fazendo qualquer outra coisa, quando você volta, você consegue focar novamente. O cérebro consegue focar naquela atividade. Então, é interessante, não é? E eu comecei a colocar isso em prática. E assim, como o meu dia começou a render. É uma coisa assim, fora de série. Quando você começa a praticar, você vê que realmente ele é muito interessante, ele dá muito certo. Então é bem bacana. 25 mais 5, 30 vezes 4, 2 horas. Desculpa, na verdade você pode fazer, você faz 25 minutos, descansa 5, 25, descansa 5, depois você descansa, faz mais 25, descansa 5, 25, descansa 5. E se você precisar, depois você volta de novo, ok? Então, eu vou passar para vocês aqui cada etapa, né? O que você vai fazer primeiro. Então, você começa escolhendo a tarefa, tá? Primeiro você escolhe a atividade, ok? Aí você vai pegar um cronômetro, pode ser no telefone, pode ser num despertador, do jeito que você quiser para você marcar seu tempo, tá? Então você vai, marca os 25 minutos, trabalha os 25 minutos na sua atividade, 5 minutos você descansa, ok? Não deu tempo de eu terminar a tarefa, eu vou precisar de mais 25 minutos. Você vai, pega mais 25 minutos, foca na atividade, descansa os 5 minutos, tá? Então, você vai repetir quantas vezes você precisar esses 25 minutos de atividade e 5 de descanso, ok? O que é importante você fazer quando você terminar de fazer a tarefa? É importante você colocar lá quanto tempo você levou para fazer essa atividade, né? Qual foi o seu tempo total que você gastou para fazer a atividade? Por quê? Quando você voltar, quando você tiver que fazer uma outra atividade de novo e que seja uma tarefa igual, você já tem ideia de quanto tempo você gasta. Então, por exemplo, você tem que fazer um relatório mensal e esse relatório mensal te consome 5 etapas de 25 minutos, né? Então, você vai precisar de 1h30 para fazer isso, né? 2h30 para fazer isso.
Quando você tiver que fazer no mês que vem, quando você tiver que fazer esse relatório de novo, você já tem a ideia de quanto tempo você gasta. Fica mais fácil de você encaixar essa atividade nas suas tarefas do dia. Então, quando chegar lá, dia 27, eu tenho que fazer o relatório. Então, no dia 26, quando você for fazer a sua relação de atividades, você já sabe que no dia 27 você tem que separar 2h30 para você fazer o relatório. Não é legal? Eu achei assim hiper, super interessante. Pomodoro funcionou para mim. Ó, muito bem, Nicole. Nicole, me fala aí se você utilizou essa técnica Pomodoro, se foi para estudar, se foi para trabalhar, em que atividade que você utilizou e qual foi o ganho que você teve. Divide aí com a gente, já que você já ouviu falar da técnica. Então, assim, tem algumas coisas que a gente às vezes pensa, poxa vida, essa técnica é muito difícil, vou ter que ficar marcando as coisas. Gente, é uma coisa tão simples, mas tão simples. Você pega lá no celular o cronômetro, põe lá e começa a fazer. O trem é fora de série. E a satisfação que a gente tem no final, quando você pega e vai ticando, né, as atividades que você fez, isso é muito gratificante, sabe? Você dá aquele... Ah, que bom, terminei. Ai, que maravilha, né? Então, essa satisfação de você conseguir, né, terminar uma tarefa, isso é muito bom, né? Isso dá uma gratificação na gente muito grande. Então, experimenta, até para você me falar depois, né, o que deu, se você utilizou, se foi bom, se deu resultado, né, onde que você teve dificuldade. Manda para mim aí também as suas experiências, né? É muito bom quando a gente passa alguma coisa, a pessoa aplica e divide com a gente. Tem uma outra pessoa aqui falando que colocou aqui para mim que ela é muito dispersa. Se essa técnica ajuda quando a pessoa é dispersa. Ajuda demais. Por quê? Quando você se compromete a colocar esses 25 minutos... deixa eu ver o que a Nicole colocou aqui. Usei para estudar, usei para faxina, usei para organizar meu guarda-roupa. Muito bom. Acho que quem tá falando aí falou que tá usando... a Andressa está usando... A pessoa que colocou aí, que usou a técnica, ela tá falando que usou para estudar, para faxina e para organizar o guarda-roupa, né? Me fala qual foi o ganho que você teve. Como é que você conseguiu? O que você achou que teve de diferença depois que você começou a usar a técnica? Então, eu estava dizendo que quem é disperso, o que acontece? Se você começa a usar essa técnica de Pomodoro, você tem que fazer um acordo com você, é claro, né? Porque não adianta você colocar os 25 minutos lá no cronômetro, né? E o WhatsApp fez pim, você para olhar o WhatsApp, né? O telefone vibrou, você vai lá olhar o que tem, né? Aí, agora eu lembrei, tem uma coisa no Instagram para me assistir. Você vai lá e assiste o treino no Instagram, aí não adianta, né? A Paula, quando eu preciso fazer uma tarefa e não consigo concentrar, eu sempre faço essa pequena pausa e me ajuda muito. Eu volto com o objetivo de agora eu vou fazer. Ô Paula, muito legal isso. Essa pausa, ela ajuda demais porque a cabeça da gente, o cérebro da gente dá uma descansada, entendeu? E quando você tem um tempo, quando você marca ali no cronômetro, é como se você estivesse assumindo um compromisso com você de fazer aquela tarefa, né? Então, de certa maneira, é como se tivesse alguém tomando conta de você, né? Na verdade, é você mesmo que está tomando conta de você. Mas você acaba se comprometendo mais em fazer a tarefa, né? Agilidade. Finalizei a tarefa mais rápido, coloquei o celular no mudo, acabei em menos tempo. Nem para atender as minhas filhas eu parei. É legal. Hoje em dia, o WhatsApp é uma coisa que realmente come o tempo da gente demais. Você já experimentou ver quantas vezes você vê o WhatsApp no dia? Anota aí para você ver. Gerenciar bem o tempo é um objetivo para passar pelos passos do objetivo. Já proposto. Como é? Gerenciar bem o tempo é um objetivo para passar pelos passos do objetivo já falado. Tá. A live que a gente fez sobre o planejamento,
né? A gente fala que uma das coisas que você tem que fazer é gerenciar bem o seu tempo, né? No final, o que conta mesmo é o quê? É você parar para se perguntar qual é o meu propósito de vida, né? Para que eu acordo todos os dias? Se você não tem um propósito, se você não tem uma missão, né? Não sei como é que você quer chamar, você acorda de manhã e fica esperando para ver o que vem, para ver o que você vai fazer, né? E se você tem objetivos demais, mas você não elencar os objetivos, se você não colocar uma prioridade das coisas que você tem que fazer, você vai ficar doido. E aí você não consegue nada. Então, quando você faz essa lista das coisas que você tem que fazer, você primeiro vai, se você fizer para a semana inteira, é interessante que você sabe, você começou a pensar no relatório, por exemplo, você fala, não, já sei que isso eu tenho que fazer quinta-feira, deixa eu me preocupar na quinta. Isso começa a liberar tempo para você, espaço na sua cabeça. É como se você tivesse um HD e você vai começar a colocar lá as suas prioridades, entendeu? Então, o programa só vai rodar no dia que ele tem que rodar. Então, isso ajuda a gente muito. Eu digo assim, do que eu tenho feito, porque no começo dessa pandemia era, né, tudo, que legal, agora a gente vai ficar em casa, vai sobrar tempo e tal. De repente eu comecei a ver que eu tenho menos tempo hoje que eu estou dentro de casa do que quando eu ia trabalhar. Porque quando você vai trabalhar, você já tem uma dinâmica. Hoje que a gente está trabalhando dentro de casa, a gente está tendo que se reinventar, né? Então, essa dinâmica, esse método Pomodoro eu uso já tem muitos anos, mas principalmente agora na pandemia ele me ajudou demais. E fazer a minha agenda, coisa que eu não fazia muito direitinho não, hoje realmente me ajuda demais. Então eu acordo e eu já sei o que eu vou fazer, né? Tem gente que fala assim, mas vai ficar muito engessado. Não, agenda você tem, mas você que planeja, você que muda as coisas. É claro que se você planeja, coloca no papel e todo dia você muda, daqui a pouco você está desorganizado de novo, né? Então você tem que ter uma certa organização, uma certa disciplina para você conseguir cumprir os objetivos que você vai colocar lá, tá? Em casa tem muito ladrão de tempo também, né? Em casa tem filho, se você tem gato, cachorro, bicho, né? Qualquer coisa, tem marido ou a mulher, né? Então tem mais coisas ainda. E em casa também, se você não levanta e não se planeja para fazer as coisas, daqui a pouco amanhã passou e você não fez o que tinha que fazer, né? Então, essas são as dicas do que eu tenho usado e que tem dado um resultado muito bom para mim. Então, espero que dê resultado para você também, ok? Então, pensa aí um pouquinho, qual é o seu propósito de vida, o que é que você quer fazer, para o que é que você acorda todas as manhãs. Você tem que pensar que quando você acorda, toda manhã, você acorda com 24 horas como todo mundo, né? Você tem todos os dias, independente do horário que você acordar, você tem aquele dia para você definir o que é que você quer fazer com a sua vida. Então, quais são as suas escolhas, né? Onde é que você está escolhendo colocar o seu tempo? Quando você para analisar, muitas vezes você está colocando o seu tempo exatamente nas coisas que você não quer. Por quê? Porque você não se organizou, você não se planejou, você não definiu qual é o seu objetivo, né? Então, a partir do momento que você sabe para onde você quer ir, a partir do momento que você define seus objetivos, que você tem o seu propósito de vida, você acorda já sabendo o que é que você tem que fazer. Se você falar, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não estou no trabalho que eu quero. Ok, então se planeje como é que você vai acordar e trabalhar para chegar no emprego que você quer. Eu estou desempregada. Ok, acorde e pense, como é que eu vou fazer para me planejar para daqui 1, 2, 3 meses estar empregada, né? Eu tenho que fazer um curso. Não tenho nada de informática, então eu tenho que fazer um cursinho de informática. Se planeje para fazer o curso e alcançar aquele outro objetivo que está lá na frente, né? Tudo depende de planejamento, né? Tudo depende da gente traçar objetivos. Senão, às vezes a gente alcança coisa que a gente nem imaginava que ia alcançar e não fica feliz porque a gente não tinha o planejamento. É mais fácil alocar tempo onde temos menos compromisso? Com certeza, né? A gente vai sempre colocar
A gente sempre vai colocar mais tempo naquilo que a gente não tem compromisso e que é legal, que é gostoso, né? Se eu te perguntar o que te dá mais prazer, bom, tem gente doida, mas eu vou te perguntar. O que te dá mais prazer? Você fazer uma faxina em casa ou você sentar na televisão e assistir uma série, um filme ou alguma coisa que você goste? Tem gente que é doido, que gosta mais de faxina do que assistir uma série, um filme, um show, qualquer coisa, né? Mas aí eu vou te falar o seguinte, você não é doido não, você tem um gosto diferente do meu. E eu tenho que respeitar, né? Então, se você... Não, eu gosto de acordar no sábado de manhã e dar uma faxina na minha casa e à noite, a hora que eu for deitar quebrada, eu deito, mas eu deito feliz. Ótimo, planeje e faça isso no seu dia. Entendeu? Então, você tem que buscar as coisas que te dão prazer. Até para você acordar e ter prazer no seu dia. Gosto, cada um tem o seu. Cada um gosta de uma coisa. Eu, por exemplo, adoro assistir novela de época. Tem gente que fala, gente, como é que você consegue assistir novela? Olha que coisa mais besta, você perde a sua vida fazendo isso. Tem gente que gosta de pegar lá, como é que chama? Game of Thrones, que tem 457 temporadas, e gosta de pegar na sexta-feira e assistir até domingo. A vida é dela e o tempo é dela, cada um escolhe o que fazer com o seu. A minha pergunta é, você está feliz com o que você está fazendo do seu tempo? É isso que você tem que pensar e se perguntar. Se a resposta for sim, beleza. Se a resposta for não, pratica aí as dicas que a gente deu. Combinado? Eu acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês. Quero agradecer por quem ficou com a gente aí até o finalzinho, foi muito bom. E quero convidar vocês para a nossa próxima live, que será dia 4/8, PNL e suas aplicações. Estou me despedindo aqui, falando com vocês que a nossa próxima live vai ser dia 4/8. Vamos falar sobre PNL e suas aplicações. Para quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística. É um assunto assim que muita gente tem perguntado, falado sobre PNL. Então a gente vai falar um pouquinho o que é PNL e onde você pode aplicar. Combinado? Estarei aguardando por vocês aqui. Muito obrigada e até lá. Boa noite para todos. Beijos.